Olá pessoal, boa noite. Muita saúde física e mental para vocês. Espero que vocês estejam bem. Quero desejar a vocês uma ótima segunda-feira, final de segunda-feira, na verdade. E logo de início aqui de live, quero que você deixe aí nos comentários de onde você está nos acompanhando, de onde você está nos assistindo, de qual cidade, de qual país, de qual estado. Escreve aí nos comentários. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está entrando aqui, a Lucinéia. Grande abraço para você, inclusive, Lucinéia, para você e para sua filhinha também, tá? Lucinéia, que é lá de Maringá, inclusive, Paraná. O José também, a Lu Mendonça, a Roselene, pessoal de Goiânia, pessoal aqui de Recife, Pernambuco, de Bauru, São Paulo, Suzano, São Paulo. Cadê o pessoal do Kawaii aqui também? Pessoal aqui do TikTok também. Pessoal, olha só, estamos ao vivo para 4 câmeras aqui. Aqui tem uma câmera na minha frente, essa aqui que a gente está ao vivo aqui para o Estênio Lima. Tem essa aqui que a gente está ao vivo para o Estênio Lima exclusivo. Tem essa aqui que a gente está ao vivo para o TikTok. E essa aqui que a gente está ao vivo para o Kawaii. Então você vai perceber que às vezes eu vou estar olhando para um lado, para o outro. Mas é por causa disso, tá? Olha só, logo de início de live, eu gostaria que você metralhasse esse coraçãozinho. Sabe um coraçãozinho que tem aí do ladinho? Metralha ele. O pessoal do TikTok é só clicando ali, ó, no meio da tela. Vai metralhando ele. Vamos bater o recorde aí de curtida. Teve uma live, pessoal, que a gente bateu aí uma marca de 150 mil curtidas. Só para você ter uma ideia. Então, vai metralhando aí esse coraçãozinho, compartilha com um amigo, com uma amiga, compartilha com um conhecido, com uma conhecida, porque o que nós vamos falar aqui hoje vai te ajudar muito. Hoje, inclusive, é o primeiro dia do nosso evento gratuito, treinamento para ansiedade e dependência emocional. Esse evento, pessoal, ele vai acontecer durante 4 dias. Quais são eles? Hoje, dia 19, amanhã, dia 20, depois de amanhã, dia 22, dia 21, e o último dia, que será dia 22. Serão 4 dias transformadores. Serão 4 dias que você vai evoluir bastante. Serão 4 dias que eu quero que você esteja aqui comigo. Porque cada dia eu vou te entregar informações valiosas que vão ajudar e auxiliar você a combater a ansiedade e a dependência emocional. Tá? Então eu quero você comigo aqui durante esses 4 dias, sendo este o primeiro, ok? Vale salientar o seguinte, tem uma frase que eu gosto bastante que diz, eu gosto de falar essa frase na verdade, tudo se torna menos estranho quando o conhecimento chega até você. Então o que eu vou entregar para você durante esses dias é o conhecimento. Tá? Eu vou entregar para você o que talvez você teria que pagar muito para receber, ou que talvez poucas pessoas têm coragem de entregar para você. Mas hoje eu vou te entregar. Tá? Por quê? Porque eu quero ver em breve você com um sorrisão no rosto, feliz da vida. O ano está terminando. E ele não pode terminar sem você estar bem. Você precisa estar bem. Daqui 5 dias, 6 dias, é comemorado o Natal. E como que você está? Você está aí com o coração aflito, com o coração na mão, como diz a expressão popular, ansioso, ansiosa, dependendo emocionalmente e afetivamente de alguém. E eu não quero que você termine um ano assim. E eu tenho certeza que você também não quer terminar o ano assim. Então é por isso que eu quero que você esteja comigo durante esses 4 dias. Hoje, dia 19, dia 21, dia 19, dia 20, dia 21
e dia 22, tá? Serão 4 dias transformadores. Quando você chegar no último dia, você vai falar, nossa, como as coisas ficaram menos estranhas para mim. Como a minha visão de mundo mudou, como as coisas mudaram para mim. Esse vai ser o nosso maior objetivo no treinamento para ansiedade e dependência emocional, tá? Lembrando, enquanto eu estiver falando aqui, vai clicando aí no coraçãozinho, vai metralhando o coraçãozinho, metralha ele, já compartilha com um amigo, com uma amiga, tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Agora são 8 horas e 5 minutos. O pessoal tá entrando, o pessoal lá do grupo do nosso WhatsApp, o pessoal do grupo do Telegram, né? O Instagram tá avisando aí pro pessoal sobre o evento, o TikTok tá avisando também. Ótimo. Olha só, em todos os treinamentos que a gente faz, eu sempre gosto de falar para as pessoas pegarem papel, caneta, para fazer algumas anotações. Isso é importante. Então, eu vou te dar aí 3, 4 minutinhos para você fazer isso. Pega uma caneta, pega uma folha de papel, pede emprestado para o teu neto, para a tua neta, para o teu filho. Vamos lá. Pega uma caneta, um lápis, porque eu quero que você anote algumas informações que serão importantes para você, tá, pessoal? Ó, no TikTok a gente bateu a marca de 12 mil curtidas. Vamos bater 20 mil agora? Vamos lá? Vai clicando aí, metralha o coraçãozinho. Aqui no Instagram também. Metralha o coraçãozinho aí. Ó, o pessoal do TikTok, inclusive amanhã que será dia 21, e eu vou estar ao vivo uma vez mais. E o pessoal do Kawaii também, eu quero vocês comigo no Instagram, tá? Amanhã. Então, hoje pode ficar aí, tá? Mas amanhã, pessoal do Kawaii também, amanhã eu quero vocês comigo lá no Instagram. Então, quem não me segue lá ainda, você vai seguir. Se quiser fazer isso agora, pode. Eu estou ao vivo agora lá no Instagram. Você vai estar mais próximo. Eu quero você mais perto de mim, mais próximo de mim, tá? Então, pessoal aqui do TikTok, pessoal do Kawaii, se quiser fazer isso agora, pode fazer. Ah, não quero fazer agora. Faz amanhã, então. Ou depois da live, tá? Mas amanhã eu quero que você me assista lá. Quem quiser fazer isso agora, fique à vontade. Tá? Até porque eu vou estar olhando assim, ó, dessa maneira. O pessoal do Kawaii aqui, ó, eu vou estar olhando aqui. Então, corre lá. Vai lá pro Instagram, tá? O pessoal do TikTok é a mesma coisa. Tá bom? Pegaram papel e caneta na mão? Tudo prontinho? Ótimo. Então, eu vou desativar os comentários, mas eu quero que vocês continuem curtindo a live, apertando o coraçãozinho. Eu vou desativar os comentários aqui do Instagram, desativei. Vou desativar aqui também do TikTok. Mas eu quero que vocês continuem curtindo, tá? Clicando aí no coraçãozinho. Vamos lá. Pessoal, olha só. Preste atenção para você entender. Hoje é o nosso primeiro dia do nosso treinamento para ansiedade e para dependência emocional. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Por que nós vamos falar sobre ansiedade? Porque a ansiedade, ela anda de mão dadas com a dependência emocional. Se você é dependente emocional de alguém, você vai conseguir perceber que você anda muito ansioso. Você vai perceber que você tem crises de ansiedade. Você vai perceber que você muitas vezes se sente muito ansioso durante o dia. A gente vai falar sobre isso na aula de dependência emocional. Mas até então eu quero que você entenda que a dependência emocional, ela anda de mão dadas com a ansiedade.
ok? E o que é ansiedade? Isso é o começo de tudo, porque você nunca vai mudar aquilo que você não entende. Então, meu maior objetivo hoje, aqui nessa live, vai ser fazer você entender o que é essa bendita ansiedade. Você vai conseguir falar isso para o seu filho, porque eu vou te ensinar hoje. Você vai conseguir falar isso para sua amiga de trabalho. Você vai conseguir detectar quando você estiver ansiosa ou ansioso. Então, o que é uma ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Então, toda e qualquer pessoa tem ansiedade. Existem animais que têm ansiedade. Então, eu tenho uma ansiedade, você também tem ansiedade. E por que aí você fala assim, mas poxa, se todos nós temos ansiedade, por que a ansiedade traz dor, traz sofrimento, tira a qualidade de vida? Por que acontece isso? A gente vai chegar nisso. Bom, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela mantém você em movimento, a ansiedade. Por exemplo, medo. Todos nós temos medo. O medo ele serve para a nossa sobrevivência. Se você não tivesse medo, você não olharia de um lado para o outro quando você atravessa uma rua. O medo protege você. A ansiedade, ela é um sistema que mantém você em movimento. Então, por exemplo, sabe quando uma pessoa é assaltada? Quando uma pessoa passa por uma situação que lhe causa muito medo, espanto, geralmente essa pessoa fica pálida. Você olha para essa pessoa e fala para ela assim, nossa, você está amarela, não é assim? Por que isso acontece? Eu vou te explicar agora. Tá? Vou te explicar o porquê e como isso acontece. Deixa eu só pegar o cérebro aqui. Pega ali para mim, Caninha, por favor. Só pegar o cérebro aqui para você entender o porquê que isso acontece. Para explicar para você certinho como que isso acontece. Olha só para você entender. Isso aqui é uma réplica de um cérebro, tá vendo? Preste atenção para você entender, tá? Eu sei que às vezes é um pouco difícil, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Isso aqui é o começo para você combater a ansiedade. Eu ensino isso para os meus pacientes, eu ensino isso para as pessoas que fazem um plano fidelidade, eu ensino isso para as pessoas que fazem tratamento comigo, com a hipnoterapia, que é a hipnose clínica, com a psicanálise. Então eu quero te ensinar isso aqui, porque isso aqui é o começo, isso aqui é o início, é a raiz. Entenda seu cérebro e mude a sua vida. Se você não entender o que está acontecendo aí dentro de você, como que você vai mudar? Como que você vai assumir o controle da sua vida se você está perdida dentro de si? Ou perdido dentro de si? Então imagina que o cérebro, isso aqui é um cérebro, uma réplica de um cérebro. Eu vou pegar um hemisfério dele, tá aqui. E aqui, ó, onde está o meu dedinho aqui? Isso aqui a gente chama de sistema límbico. Tá? Tá vendo aqui, ó? Onde está o meu dedo? Isso aqui se chama amígdala. Mas não é a amígdala da garganta não, tá, pessoal? Isso aqui, né, isso aqui é a amígdala cerebral, tá? O sistema límbico, ele reage muito mais rápido do que, por exemplo, o córtex pré-frontal. Por que ele reage mais rápido? Porque ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então ele precisa disso. Então é ele que detecta uma ameaça. Quando ele detecta uma ameaça, vamos falar, por exemplo, de uma ameaça
lá, né, lá de trás, há 200 mil anos atrás, por exemplo, dos nossos ancestrais, um leão, uma fera. Então, quando ele detecta essa ameaça, ele causa uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Anota isso aí, tá? Quem me acompanha já deve ter ouvido eu falar muito isso aqui. Ele causa uma reação chamada de luta ou fuga. Essa amígdala aqui, ela manda sinais, tá? Para as glândulas suprarrenais, que fica em cima do seu rins. Elas começam a liberar, por exemplo, noradrenalina e adrenalina. Começa a liberar também cortisol. Presta atenção para você entender. Começa a liberar também cortisol. Então, essas três substâncias, elas são presentes quando você tem essa reação chamada de luta ou fuga. Cortisol, hormônio do estresse, adrenalina e noradrenalina. O que essas substâncias vão causar em você? Noradrenalina, adrenalina, você vai sentir o coração bater mais rápido. Existe uma alteração no ritmo cardíaco. Existe uma alteração também na frequência respiratória. Então, por exemplo, o sujeito não respondeu sua mensagem. Ou falou para você assim, ó, quero falar com você depois. Quer matar um ansioso? Fala isso para ele. Preciso falar com você depois. O que acontece? O coraçãozinho já fica como? Aquela famosa expressão popular, quase saindo pela boca. Por quê? Porque naquele momento, o teu sistema límbico, a sua amígdala cerebral, ela reagiu muito forte. E a amígdala cerebral de um ansioso, de uma pessoa que é ansiosa, ela é muito sensível. Então ela reage mais rápido, ela responde mais rápido, ela é mais focada no perigo. É por isso que o ansioso tem um cérebro mais negativo do que uma pessoa que não é tão ansiosa. Então, quando a pessoa recebe, por exemplo, uma mensagem como essa, a amígdala ela já detecta um perigo. Opa, como assim? Vou conversar com você depois. Será que essa pessoa vai terminar comigo? Será que ela vai contar que um familiar meu está internado? Será que alguém sofreu um acidente? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eu fiz algo que essa pessoa não gostou? O meu cérebro começa a detectar um perigo. Ele começa a ligar um sinal de alerta. Então meu coração começa a ficar acelerado. Como eu disse, acontece uma alteração na frequência respiratória. Então, às vezes eu penso que estou com falta de ar, mas na verdade é porque aconteceu uma alteração na frequência respiratória. Posso sentir a boca seca. Posso ter também diarreia, vontade de ir no banheiro, enjoo, ânsia de vômito. Dificilmente a pessoa chega a vomitar. Mas fica aquela ânsia, aquela sensação ruim, aquela coisa desagradável. Quantas pessoas, por exemplo, já passaram por uma situação que ela vai para uma entrevista de emprego ou ela vai fazer uma apresentação importante e naquele momento dá vontade dela ir ao banheiro. E ela pensa que ela está daquele jeito porque ela comeu algo estragado, ela pensa que ela comeu algo que lhe fez mal, ela pensa, poxa, foi aquilo que eu comi lá no almoço. Poxa, eu sabia que eu não deveria ter comido antes de vir. E na verdade o que ela está tendo ali é uma crise de ansiedade. Então todo esse conjunto de reações e sintomas é uma reação de luta ou fuga diante de uma ameaça, porque o cérebro detectou uma ameaça. Sudorese também, tá? Rigidez muscular. Então, como eu disse também sobre ficar pálido, por quê? Porque nesse momento, o cérebro detectou uma ameaça. Ele entrou nessa reação de luta ou fuga.
Diante de uma ameaça, você vai lutar, fugir. A gente coloca hoje em dia também congelar ou congelar, ficar perplexo, paralisado. Entretanto, o lugar que você menos precisa de sangue é no seu rosto. Você precisa de sangue aonde? Nas extremidades, nas suas pernas para correr, nas mãos para lutar e principalmente nas pernas para correr. Então por isso que tem pessoas que sentem às vezes uma rigidez muscular. Todo esse conjunto de sintomas e sensações, a gente chama isso de uma crise de ansiedade. Quem passou por isso, passou por uma crise de ansiedade. E acredite, é horrível. É extremamente desagradável. Inclusive, antes da gente seguir adiante sobre isso, deixa eu ativar aqui os comentários. Eu quero saber quem de vocês já passou por isso. Quem de vocês já sentiu isso? Olha a quantidade de pessoa que vai falar, eu já passei por isso. Tem pessoas aqui que estão assistindo a live que já tiveram uma crise de ansiedade e nem sabem que tiveram uma crise de ansiedade. Inclusive, muitos pacientes, eu pergunto assim, você já teve uma crise de ansiedade? A maioria deles falam assim, como que é uma crise de ansiedade? E aí você conversando com o paciente, você percebe que o paciente já teve várias, inúmeras crises de ansiedade. E fortíssimas, inclusive, e nem sabe que teve uma crise de ansiedade. Então olha como isso aqui é importantíssimo. Porque tem pacientes que passam por isso e o que ele faz? Eu vou para o hospital, vai para o hospital, vai para a emergência, estou tendo um ataque cardíaco, estou passando mal. Chegando lá, o enfermeiro, o socorrista, o profissional que atende o paciente, fala, olha, você não está com problema nenhum. Você está só estressado, está com ansiedade. Você teve uma crise de ansiedade. Então olha como é importante você saber disso. Por isso que a nossa primeira aula do treinamento para ansiedade e dependência emocional é você entender como é uma crise de ansiedade. Eu duvido que você que está passando, por exemplo, por um relacionamento abusivo, você que gosta de alguém e esse alguém não gosta de você, você que está em um relacionamento tóxico, eu duvido se você já não teve uma crise de ansiedade. Possivelmente você já teve uma crise de ansiedade. Olha a quantidade de pessoa que já passou por uma crise de ansiedade. Observa os comentários para você ver. Observa os comentários, tanto homem quanto mulheres. Observe os comentários para você ver. Então, não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E agora na pandemia, né, passamos aí a pandemia, o Brasil se tornou mais ansioso ainda. Ok? Então, entenderam aí o que é uma crise de ansiedade? Esse conjunto de coisas. Esse conjunto de sintomas. Eu preciso sentir todos eles? Não preciso sentir todos eles. Porque a maioria dos pacientes sentem dois sintomas. Qual? Coração acelerado, né, alteração no batimento cardíaco, e a alteração na frequência respiratória, então a famosa falta de ar, se sentindo sufocado. Mas tem outros pacientes que sentem, por exemplo, vontade de ir ao banheiro, coração acelerado, às vezes sente frio também, tá? Vontade, me fugiu agora a bocejar, começa a bocejar bastante, tá? Tudo isso são sintomas de crise de ansiedade. Ok, vocês entenderam isso, correto? Entenderam o que é uma crise de ansiedade? Entenderam o porquê que o cérebro faz isso? Ele faz isso quando detecta uma ameaça. O que pode ser essa ameaça? Pode ser uma mensagem não respondida. Pode ser porque seu namorado saiu
e não atendeu a sua ligação. Pode ser uma rua escura. Pode ser um perigo real. Ou seja, uma pessoa armada na sua frente. Uma pessoa correndo atrás de você. Pode ser uma má notícia. Pode ser o medo de perder a pessoa que você gosta. Você lembra da dependência emocional? É nesse momento que ela entra. Mas isso aí serve para outra aula. Então tudo isso, hoje em dia não tem um leão para correr atrás de você. Mas tem essas outras ameaças que o cérebro vai detectando. Então ele vai detectando uma ameaça. Tudo aquilo que ele detectar como ameaça. Presta atenção aqui agora. Olha para mim. Tudo aquilo que ele detectar como ameaça. Então o sujeito traiu você e você insiste em ficar com o sujeito. O teu cérebro vai detectar isso como uma ameaça. Porque o sujeito foi desonesto com você. É por isso que é tão difícil permanecer com uma pessoa que traiu você. Você sempre desconfia, você começa a ter essas crises que eu citei agora. Porque o cérebro fala para você assim, peraí, essa pessoa foi desonesta com você. Essa pessoa traiu você. Então o cérebro detecta isso como uma ameaça. A traição para o cérebro é uma ameaça. Então a sua ansiedade não vai te dar paz. Por isso que às vezes não vale a pena você continuar com uma pessoa que traiu você. Perdoar sempre vale a pena, mas continuar nem sempre vale a pena. Ok? Então isso é uma crise de ansiedade. E aí você deve ter percebido que muitos de vocês já tiveram ou estão tendo crises de ansiedade. Por que você tem que ter cuidado para você não ter essas crises constantemente? Por que a gente fala tanto assim, sai desse relacionamento, para de se envolver com essa pessoa tóxica, olha, evita pessoas tóxicas, sai desse ambiente que é tóxico para você. Por que a gente fala isso para as pessoas? Porque o cérebro, ele cria gatilhos. Então a crise de ansiedade, ela pode ser gerada quando o perigo ele é real, mas ela pode ser gerada também quando o perigo não é real. Quando não tem perigo nenhum. Tem pessoas, tem pacientes que acordam às vezes 2 da manhã, 4 da manhã, tendo crises de ansiedade. Já acordam com o coração batendo mais forte, acelerado, já acordam angustiado, com aquele aperto, ofegante. Cadê? O perigo está onde? Não existe perigo. O que foi criado ali foi um gatilho. Um gatilho que gera crises de ansiedade. Então, a paciente que eu atendi, acho que 1 semana atrás, e ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim, eu estou na melhor fase da minha vida. E eu não entendo o porquê que eu estou tendo crises de ansiedade. Se eu estou na melhor fase da minha vida, era para eu estar bem. Já passei por situações piores e não estava tendo crise de ansiedade. Hoje em dia, eu estou na melhor fase da minha vida e estou tendo crises de ansiedade. Por que acontece isso? Porque foi criado um gatilho mental. O cérebro cria gatilhos. E aí você deve falar, que diabos é isso? O que é esse gatilho? Eu vou te explicar agora de forma simples para você entender. Mas antes, metralha aí o coraçãozinho, tá? Vai clicando aí no coraçãozinho, pessoal. Tá vendo essa água aqui? Vou te explicar depois o porquê que é importante você beber água, você que sofre de ansiedade. Água é bom para tudo, tá, pessoal? É o melhor remédio que tem. Vai clicando aí no coração. Olha só, no TikTok batemos 48 mil curtidas. Vamos bater 100? Conto com vocês. Enquanto eu for falando aqui, enquanto eu estou explicando, ensinando vocês, enquanto eu estou entregando, dando para vocês conteúdo gratuito e valioso e importante,
Vão metralhando aí um coraçãozinho, tá? Que gatilhos são esses? Vou te dar um exemplo agora que você vai entender. Sabe um perfume? Por exemplo, você tem um perfume, quando você sente aquele cheiro, parece que o teu cérebro leva você para tal pessoa, ou para tal situação, ou para uma época da sua vida. Você fala, nossa, parece que eu voltei lá atrás. Nossa, parece que eu voltei lá na época que eu tinha 20 anos. Nossa, parece que eu voltei lá na época que eu tinha 22 anos. O que é isso? É um gatilho que o cérebro criou. Então você sente aquele cheiro, e quando você sente aquele cheiro, ele remete você àquilo. Uma música. Você ouve uma música, você lembra de alguém, você lembra de algo, você lembra de uma situação, de um episódio, de um evento que aconteceu na sua vida. O que é isso? É um gatilho. Esses gatilhos que eu estou falando são gatilhos bons. Né? Tem perfumes que eu uso que quando eu sinto o cheiro eu lembro, pô, caramba, essa aqui eu lembro da época que eu morava em tal cidade. Tem músicas que eu ouço que eu falo, poxa, caramba, eu lembro da época que eu tinha 22 anos, essa música aqui, parece que eu estou voltando no tempo. Tudo bem esses gatilhos. Entretanto, se eu começo, por exemplo, vou dar um exemplo de um relacionamento. Se eu começo, por exemplo, a ter muitas crises de ansiedade por causa do meu relacionamento, porque o sujeito que eu estou se envolvendo com ele é manipulador ou manipuladora, porque essa pessoa faz joguinho, porque essa pessoa, uma hora ela quer, depois ela não quer mais. Uma hora eu acho que essa pessoa está caindo de cabeça no relacionamento, mas depois eu penso que não. Eu nunca tenho essa certeza, eu nunca estou seguro ou segura. O que isso vai começar a gerar? Crises de ansiedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois você vai parar para pensar e vai fazer a contagem. Se você tem 4 meses de relacionamento ou 4 meses com a pessoa, você já teve 15 crises de ansiedade. 10 crises de ansiedade. 8 crises de ansiedade. O que o cérebro vai começar a fazer? Ele vai criar gatilhos. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, você está vivendo sua vida, você já nem tem mais contato com essa pessoa, você já está se envolvendo com outra pessoa, e aí você começa a ter crise de ansiedade. Às vezes sem motivo nenhum. E aí você não entende, poxa, o que está acontecendo? O que houve? E aí cai aquela frase: para entendermos o presente, às vezes temos que voltar ao início. Então a gente tem que voltar lá de onde você estava tendo crise de ansiedade. Porque o teu cérebro criou um gatilho, criou esse padrão de comportamento, e aí você passa a ter essas crises agora. Quando? Preste atenção. Quando às vezes você passa por uma situação similar. Então, um exemplo, o sujeito parava de falar com você, tinha mania de querer punir você quando você fazia algo que ele não gostava. Ele parava de falar com você. Isso começou a gerar crise de ansiedade em você. Hoje em dia, o sujeito que você está não para de falar com você. Mas às vezes você manda uma mensagem e o sujeito está trabalhando. O cérebro liga o sinal de alerta e fala, opa, esse aí também sumiu. Porque esse gatilho ficou aqui. E aí você começa a ter uma crise de ansiedade. Isso eu estou dando exemplos de relacionamento, tá? Mas você pode ver um exemplo, por exemplo, de uma rua escura. Onde você foi assaltado? Foi assaltado em uma rua escura. Hoje em dia, quando você passa por uma rua escura, pode ser que o teu cérebro gere uma crise de ansiedade. Então ele vai criando gatilhos
Por isso que é bom evitar ter crises de ansiedade. Como que eu evito ter essas crises? A gente vai falar sobre isso em outras aulas, obviamente. Mas eu quero que você entenda isso. Tá? Eu quero que você compreenda o que é uma crise de ansiedade, quais são os principais hormônios e substâncias que são presentes, que foi o que eu citei: noradrenalina, adrenalina, cortisol, né? Quem não conhece o bendito cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina também, né? E quero que você entenda que o cérebro cria gatilhos. Ou seja, você, se continuar tendo muitas crises de ansiedade, isso vai prejudicar você. Isso vai trazer lá no futuro dor e sofrimento. Então, vamos detectar agora o que está causando essas crises em você? Vamos detectar? Então, muita gente falou que eu já tive crise de ansiedade. Agora eu quero que aí onde você está, eu quero que você venha detectar o que está causando essas crises de ansiedade em você. O que está causando? A sua amizade ou as suas amizades? O seu trabalho? O seu namoro? O que está causando isso? Eu quero que você raciocine aí agora. O que está causando essas crises em você? O medo do futuro? Pensa comigo. Para pensar um pouco. Para você conseguir detectar isso. O que está causando? Minha mãe, meu pai, meu irmão. A maioria das pessoas estão falando um relacionamento. E aí eu vou explicar para você agorinha o porquê que muita gente está falando relacionamento, tá? Você vai entender o porquê. O Luciano falou um término. A Kika Leandro falou meu relacionamento. A Janaína falou um luto. Mas perceba, você consegue perceber aí nos comentários que 80% das pessoas falaram relacionamento? Vocês conseguem perceber isso? Isso não é por acaso. Não é uma obra do acaso. Os relacionamentos, eles são ansiógenos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles causam ansiedade. Por mais saudável que o seu relacionamento seja, ele vai gerar um nível de ansiedade em você. Por que ele vai gerar essa ansiedade em você? Primeiro, quanto mais eu valorizo algo, mais isso vai me causar ansiedade. Guarda essa frase, por favor. Quanto mais eu valorizo algo, mais isso vai me causar ansiedade. O que eu valorizo muito? Eu valorizo essa caneta. Então, você pode ter certeza que essa caneta aqui vai me causar ansiedade. Se eu deixar ela cair, se eu emprestar para alguém, se eu ver alguém usando ela. Porque quanto mais eu valorizo algo, mais isso vai me causar ansiedade. E obviamente que quando eu gosto de alguém, eu vou valorizar esse alguém. Então é comum eu sentir um nível de ansiedade. Daqui a pouquinho você vai entender quando que é um nível saudável e quando que é um nível patológico. Já ouviu essa palavrinha, né?
Pois é, daqui a pouquinho você vai entender. Então, os relacionamentos, por mais saudáveis que eles sejam, ou por mais saudável que ele seja, ele vai causar um certo nível de ansiedade. Ele vai causar isso. E por que ele vai causar isso? Além disso, né, que eu falei, porque você está valorizando a pessoa. Porque para nós, para a nossa espécie, o relacionamento é algo muito importante. Olha que legal para você entender. Você está me assistindo de onde? Qual o nome que a gente dá a isso aqui? A essas plataformas? TikTok, Instagram, Kawaii. Qual o nome que a gente dá a essas plataformas? Nós estamos nas redes... O quê? Quem acertar aí nos comentários, eu dou um doce. Muitos. É surreal a quantidade de pacientes que eu tenho em Portugal. Portugal e Minas Gerais. Nós estamos nas redes o quê? Sociais. Olha só. Rede social. O nosso cérebro é um cérebro social. Olha a quantidade de tempo que a gente gasta nas redes sociais. É por isso que as redes sociais elas fazem tanto sucesso. Porque o nosso cérebro é social. Ele se alimenta de conexões. Assim como o seu corpo se alimenta de alimento, assim como você precisa de água para hidratar o seu corpo, o seu cérebro ele se alimenta de conexões sociais. É por isso que os relacionamentos geram ansiedade, porque para o teu cérebro os relacionamentos são muito importantes. Não é só relacionamento amoroso, são relacionamentos afetivos. Ou seja, pode ser um relacionamento com os amigos, com a família. A família não causa muita ansiedade? É ou não é? Você não já falou aquela famosa frase assim, ó? Como família dá dor de cabeça. Família é bom longe, não é assim? Você não já usou essa frase? Não já falou isso? Pois é, porque a conexão que você tem ali com a sua família é uma conexão social. É a sua família. Então, toda e qualquer conexão social, todo e qualquer relacionamento, olha o quanto o relacionamento com sócio dá dor de cabeça. Vai gerar um nível de ansiedade. Por quê? Porque o relacionamento é muito importante para o nosso cérebro. O cérebro se alimenta de conexões, de relacionamento. Então vai gerar algum nível de ansiedade. Outra questão importante. Em um relacionamento, as coisas não dependem só de você. Então você nunca sabe se o outro pode acordar amanhã e simplesmente falar para você, olha só, não quero mais nada com você. Olha só, me cansei de você. Então o relacionamento não depende só de nós. Tudo aquilo que não depende só de nós vai gerar um nível de ansiedade. Porque o cérebro odeia a incerteza. Ele odeia isso. Isso gera ansiedade. É por isso que os relacionamentos, eles geram muita ansiedade. Tá? É por isso que geralmente nos relacionamentos você fica muito ansioso, muito ansiosa. Conseguiram entender isso, pessoal? Essas 3 coisinhas, quais foram elas? A primeira, o que é uma crise de ansiedade? Como que acontece tudo isso?
A segunda, eu posso gerar gatilhos, meu cérebro pode gerar gatilhos e futuramente eu posso ter crise sem motivo nenhum. A terceira, eu tenho que tomar cuidado principalmente com os meus relacionamentos, para eles não gerarem gatilhos de ansiedade, porque relacionamento é ansiógeno, gera ansiedade. Por mais saudável que ele seja, ele vai gerar um nível de ansiedade. Tá? Agora vamos entender, já que a gente falou sobre nível, vamos entender quando que a gente fala assim, ó, a sua ansiedade é patológica. Você foi lá no psicólogo, você foi no psicanalista, você foi no psiquiatra, você viu uma publicação na internet e o profissional falou assim, ó, sua ansiedade sua ansiedade é patológica. Quando que isso pode acontecer? Você vai entender agora, tá? Bom, você lembra que lá no começo eu falei que todos nós temos o quê? Ansiedade. Todos temos, sem exceção. Todos nós temos ansiedade. Todos nós também temos medo. Todos. É para nossa sobrevivência. Todos nós temos algo chamado de timidez. Não temos? Uma certa timidez? Um pudor? Se a gente não tivesse timidez, a gente faria coisas absurdas. Mas a gente tem uma certa timidez que freia os nossos impulsos. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma timidez em excesso, ela não consegue se apresentar. Ela não consegue, por exemplo, passar por uma entrevista de emprego. Ela não consegue guiar um grupo de pessoas. Como eu já atendi pacientes que tinham vergonha até de falar comigo. Qual o seu nome? Eu tenho vergonha de falar meu nome. E você tem que trabalhar com essa pessoa. Então, essa timidez, todo mundo tem um nível de timidez. Mas essa timidez saiu daqui, presta atenção para você entender. Essa timidez saiu daqui e foi para cá. Então, ela saiu de um nível saudável e foi para um nível patológico. Ela já virou uma patologia, ela atrapalha a sua vida. Ela tira a qualidade de vida. Ela interfere na sua vida profissional, ela interfere em como você trata as pessoas. Ela já atrapalha a sua vida. Isso é uma timidez patológica. Quem não tem medo de altura? Todo mundo tem medo de altura. Quem não tem nojinho de uma barata? Quem não tem, por exemplo, medo, às vezes, de entrar no elevador? Você entra ali e fala, eita, rapaz, se isso aqui cair, né? Mas e quando isso começa a interferir na minha vida? Quando isso começa a atrapalhar na minha vida? Quando tudo isso começa a tirar a minha qualidade de vida? Isso se torna uma fobia. Perceba, enquanto não atrapalha a minha vida, é normal, tá tudo bem. Mas a partir do momento que começa a atrapalhar a minha vida, se torna algo patológico. Quem não tem um pouquinho de ciúme? O ciúme é muito ligado à ansiedade. Todo mundo tem, não é verdade? Você tem, a gente tem ciúme do nosso cachorro, tem ciúme de roupa, tem ciúme às vezes do carro, tem ciúme do amigo, tem ciúme da mãe, do pai, do irmão, tem ciúme do namorado. Todo mundo tem um nível de ciúme. Esse nível, enquanto ele está aqui, está tudo bem. Enquanto ele não prejudica você e nem o outro, está tudo bem. Mas quando ele começa a subir, quando ele sai daqui para cá, ele se torna um ciúme que a gente chama de ciúme patológico. Você já ouviu essa expressão, já? O que é um ciúme patológico? É um ciúme
que virou uma patologia, uma doença. É algo que atrapalha você. É algo que tira a liberdade do outro, é algo que prejudica você e prejudica o outro também. Medo. Todo mundo tem medo. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo. Não é verdade? E o medo nos protege. Mas e quando esse medo começa, por exemplo, a me atacar, eu dentro de um quarto, às vezes seguro, tranquilo, eu começo a pensar que vai alguém invadir aquele quarto, que vai acontecer alguma coisa. Eu começo a criar cenários catastróficos na minha mente, só o que não presta. Então esse medo, ele saiu daqui e foi para cá. Ele já não é mais um medo normal, comum. Ele já se tornou uma síndrome do pânico, às vezes até a fobia também. Porque ele já é um medo patológico. E a ansiedade? Todos nós temos ansiedade. Eu dei esses exemplos para você entender que a maioria dessas sensações e reações e emoções, todos nós temos, e enquanto elas estão em níveis baixos, elas são saudáveis, está tudo bem. Mas quando elas ultrapassam esse nível, é igual a represa, né? A represa, enquanto está no nível correto ali, está tudo bem. Mas quando ela ultrapassa aquele nível, vai dar problema. A ansiedade é a mesma coisa. É a ansiedade que movimenta você. É a ansiedade que empurra você. É a ansiedade que mantém você em movimento. É a ansiedade, por exemplo, que não deixa você chegar atrasada para pegar um voo. É a ansiedade que faz você estudar para uma prova que vai acontecer daqui 3 dias. É a ansiedade que fica ali. Ei, você tem que estudar, hein? Ei, estuda, rapaz. É a ansiedade que faz isso. É a ansiedade que mantém você em movimento. É a ansiedade, por exemplo, que faz você entender que você tem que se preocupar com o amanhã. Por quê? Porque você tem que estudar, poxa, você tem que prezar pelo seu futuro. Sim, você tem que fazer isso. Entretanto, quando essa ansiedade sai daqui e vai para cá, ela se torna patológica. É uma ansiedade patológica. Quando que ela se torna patológica? Quando ela começa a interferir na minha vida. Então, eu já começo a ter sintomas físicos, que foi aquele que eu citei, mas eu começo também a ter sintomas psicológicos. Eu começo a ter sintomas também psicológicos. Baixa autoestima. Então, lembra que eu falei que sim, você tem que se preocupar com o seu futuro, mas agora eu começo a me preocupar em excesso. Eu vivo mais no futuro do que no presente. Eu já não me preocupo com o futuro. Eu já estou vivendo no futuro. Você consegue entender isso? Eu não preparo o meu futuro. Eu não vivo hoje preparando o meu futuro. Não, eu estou vivendo lá no futuro. Ou quando eu não estou vivendo no futuro, eu estou vivendo lá no passado. Esse aí não pode viver nunca, tá? Não pode se preocupar nunca, porque o passado já era, acabou. Lembra que eu falei para você que é ela que movimenta você para estudar para uma prova que vai acontecer daqui 3 dias? Pois é, enquanto ela está saudável, ela está ali, ó, alavancando você, empurrando você, instigando você. Mas quando ela se torna patológica, ela vai, na verdade, paralisar você. Você não vai conseguir raciocinar direito, você não vai conseguir ingerir aquele conteúdo. Você vai até estudar, mas você não vai conseguir guardar aquilo, porque vai faltar concentração e foco. Ou seja, a mesma ansiedade que era para estar empurrando você para frente, ela está atrapalhando você. Por quê? Porque ela saiu desse nível aqui e foi para cá. Entende? É a ansiedade, por exemplo, que faz você, sabe o quê? Tratar bem a tua esposa, o teu esposo, o teu namorado. Porque você fala assim, poxa, eu vou tratar ele bem, porque, sei lá, vai que ele acorda com a pá virada hoje e não me quer mais. Né?
Ah, eu vou tratar ele bem porque, poxa... Então, a ansiedade... Aí você vai todo dia tratando aquela pessoa bem, cuidando do seu relacionamento. Olha que legal. A sua ansiedade fez isso, movimentou você. Mas quando ela está no nível normal, quando ela sai daqui e vai para cá, o que ela vai fazer? Ela vai gerar insegurança. Ela vai gerar ciúmes excessivo. Ela vai gerar medo de perda. Então, essas sensações, todas elas, enquanto elas estão em níveis normais, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas depois que ela sai desse nível aqui, ela vai para esse nível, um nível que não é saudável, a gente chama de patológico. Então, é um medo patológico, é um ciúme patológico, é uma ansiedade patológica. Conseguiram entender? Quem entendeu, manda um joinha, manda um legal. Por exemplo, tem gente que é tão preocupada com o futuro dela que a ansiedade já está patológica e paralisa ela. Então ela planeja muito e executa pouco. E aí acontece aquela famosa expressão que fala um pouco aqui no Brasil, chamada de procrastinação. Então ela procrastina. O que é isso? É protelar, é deixar as coisas para outro dia, ficar empurrando com a barriga. É chegar no final do dia, olhar para trás e falar, poxa, eu não fiz nada. Eu tive todo o tempo livre e não fiz nada. Isso é procrastinar. Isso acontece muito com o ansioso, inclusive. Conseguiram entender, pessoal? Entenderam, né? Então eu quero pedir uma gentileza para você. Quero pedir 3 gentilezas. 3 favorzinhos. Vocês vão fazer para mim? Vão fazer? O primeiro deles. Depois que eu terminar essa live, presta atenção para você entender. Depois que eu terminar essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada também no nosso canal no YouTube. Quem não é inscrito ainda, eu quero que você se inscreva. O canal é Estênio Lima. E eu quero que depois que eu terminar essa live, você vai lá onde está gravada no Instagram e você comente o que você achou da live. Comenta também qual o tema que você quer para amanhã, qual aula que você quer para amanhã. Mas comenta o que você achou, em que eu te ajudei, em que eu te auxiliei. Qual informação foi válida para você, foi importante para você. Quero que você faça isso depois que eu terminar a live. Esse é o primeiro favor, tá? O segundo favor, esse favor eu quero que você faça para você, para si mesmo, por você e para você. Esteja aqui amanhã às 20 horas horário de Brasília comigo. Faça chuva ou faça sol. Guarda algo que eu vou falar para você, que eu sempre falo. Se você não separar tempo para cuidar da sua saúde hoje, amanhã você vai ter que separar tempo para cuidar da sua doença. Você pode separar isso 1 hora. Eu comecei era 8 horas, agora são 20 horas e 58 minutos. Nós vamos terminar daqui a pouquinho. Você pode separar 60 minutos para você conhecer mais sobre você? Porque isso aqui que eu falei sobre crise e ansiedade, todos nós deveríamos saber. Isso aqui é o básico sobre ansiedade. E todos nós deveríamos saber. Não só os profissionais da área da saúde. Todos deveriam saber. Todos deveriam saber. Porque aí você iria conseguir ter algo chamado de autoconhecimento. Caramba, mandei mensagem para o sujeito, mandei mensagem para aquela menina, para aquela moça, para aquele sujeito. Não me respondeu ainda, meu coração está aceleradinho. Poxa, estou meio ofegante, estou aqui, olha, batendo o dedo na mesa, estou aqui com as pernas cruzadas, mexendo o pé, estou aqui inquieto, meu corpo está formigando, estou mordendo o lábio, estou arrancando unha. Poxa, estou aqui, se eu sou barbudo, estou arrancando o pelinho da barba aqui, estou arrancando um pouquinho aqui de cabelo da cabeça.
Poxa, tô roendo unha, tô estalando o dente. Opa, peraí. Eu tô ansioso. Eu tô tendo uma crise de ansiedade. Opa, peraí, eu vou me acalmar. Eu tô me autoconhecendo. Isso é autoconhecimento. Eu entendi o que eu estou fazendo e o porquê estou fazendo. Isso se chama autoconhecimento. E você não quer investir nisso? Então amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, eu quero você aqui comigo. Tá? 20 horas, horário de Brasília. O terceiro favor, a terceira gentileza que eu quero que você faça é o pessoal aqui do TikTok, na verdade, e o pessoal do Kawaii. Eu queria pedir para vocês que não me seguem ainda no Instagram, que você me siga. No TikTok, nós batemos a marca de mais de 2 milhões de seguidores. Salvo engano, é 2 milhões e 200 mil seguidores no TikTok. No Kawaii, nós temos 1 milhão e 500 mil seguidores. São números absurdos. E eu queria que vocês me seguissem no Instagram. Estênio Lima. É simples assim o nome. Vai aparecer também para você Estênio Lima exclusivo. Pode seguir os dois, porque os dois são meus. Tá? Tanto o Estênio Lima, que tem 165 mil, acho, seguidor, quanto o Estênio Lima exclusivo, que tem 150 e poucos mil seguidores. Os dois são meus. Tá? Então, gostaria que o pessoal do TikTok me seguissem no Instagram, o pessoal do Kawaii também. Tá bom? Então, pessoal, outro detalhe importante. O que a gente falou hoje é um começo de uma caminhada. E eu quero você até o fim comigo nessa caminhada. Então amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou estar te esperando aqui. Tá ok? Tem mais algum recado? Não, né? Não, né? Pessoal do grupo tá lá. Ótimo. Então amanhã... outro detalhe importante, tá? A Adriana falou, sigo todas as redes sociais que você tem, doutor. É isso mesmo, em tudo, pessoal. Quero você comigo em todas. Lembre-se de uma coisa, o cérebro é preguiçoso, tá? Então coloca o celular para despertar. Vamos fazer o seguinte, pega seu celular aí agora. Pega ele aí agora. Apesar que você está me assistindo, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, depois que eu terminar aqui, a primeira coisa que você vai fazer... Você vai pegar o despertador do celular e vai colocar para despertar amanhã às 19h57. 3 minutos antes de 20 horas, horário de Brasília. Para você não esquecer da live amanhã. Tá bom? Faça isso. Escreve, coloca, prega na geladeira, prega na parede do quarto, prega na cabeceira da cama, para você não esquecer. Tá bom? Faça isso por você e para você. Tá bom? Tenho certeza que as coisas ficaram menos escuras para você e menos estranhas para você. Principalmente quem tem crise de ansiedade, eu tenho certeza que eu consegui te ajudar de alguma forma. E esse é o meu maior objetivo, é o nosso maior objetivo na nossa maratona, no nosso treinamento para a ansiedade e para a dependência emocional. E amanhã eu tenho algo extremamente valioso para te entregar, tá? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários positivos, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje comigo. Quero te desejar muita saúde física e mental. Quero te desejar uma ótima noite. Que você tenha um sono reparador, salutar, regenerador, que você consiga descansar, repor as suas energias. E amanhã será o melhor dia da sua vida. Escreve aí nos comentários. O meu subconsciente vai entender isso. Escreve aí. Amanhã será o melhor dia da sua vida. Faça
o seu subconsciente, o seu cérebro entender isso, amanhã será o melhor dia da sua vida. Escreve aí, pessoal. Pessoal do TikTok, pessoal do Instagram, pessoal do Kawaii também. Escreve aí, escreve assim, ó, assim seja, e o meu subconsciente entende isso. Vamos lá. Para eu terminar e descansar e vocês irem descansar também. Ótimo, é isso aí, pessoal. A Priscila falou, amanhã será o melhor dia da minha vida. A Aline falou também, amanhã será o melhor dia da minha vida. A Ana Paula falou, amanhã será o melhor dia da minha vida. A Marcilene falou também, cadê o pessoal do TikTok? A Mari falou, amanhã será o melhor dia da minha vida. A Adriana falou, a Denise, a Gisele. A Elizabeth falou também, cadê o pessoal do Kawaii? A Amorim falou, não, a Joelma falou, amanhã será o melhor dia da minha vida. A Flávia falou, a Estela falou também, a Michele, ótimo, muito bom. Então, de parabéns, tá? Um grande beijo para vocês. Olha só, batemos a marca de 133 mil curtidas no TikTok. Muito obrigado, muito bacana. Um beijo, pessoal. Felicidade, sucesso, se cuidem. Um grande abraço para vocês. E até amanhã, tá? Às 20 horas, horário de Brasília, onde nós vamos estar aqui na nossa segunda aula, no nosso segundo dia do treinamento para ansiedade e dependência emocional. Grande beijo a todos. Felicidade, sucesso.